Vamos falar de Assembleia Geral da ONU? Essa semana promete, hein? Porque nós temos o presidente Lula que embarca daqui a pouco. É daqui a pouco mesmo, né, Priscila Asbeck? Se eu não estiver enganada, estava previsto, ou ainda está, para agora de manhã. Agora são 9h48. E Lula vai para onde está Priscila Asbeck? Para Nova York, para participar da Assembleia Geral da ONU. E o evento também conta com a presença de quem? Donald Trump. Oi, Asbeck, eu fico até imaginando, aí, risos nervosos, tá? Imaginando a estratégia das comitivas, tipo assim, ó, se o Trump está passando por aquele corredor, vamos passar por esse outro para evitar a fadiga, né, de qualquer situação em Nova York? Nos conte tudo, Asbeck, bom dia. Oi, Elisa, bom dia a todos que nos acompanham. Elisa, o presidente Lula deve embarcar às 10 horas da manhã e a previsão é de chegada às 5h45 aqui em Nova York, portanto no fim da tarde. Hoje já tem inclusive uma conversa com jornalistas para falar sobre mais detalhes de como vai ser a participação do presidente Lula durante a Assembleia Geral, que vai ter esse grande fato, digamos assim, que vai ser esse possível encontro entre Lula e Trump pela primeira vez desde o tarifaço, desde a imposição de sanções políticas pelo governo Trump ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, também revogação de vistos. Então, um clima tenso nas relações entre Estados Unidos e Brasil e, inclusive, Elisa, ontem eu apurei com algumas fontes que o Brasil recebeu diversos convites para encontros bilaterais, como é comum acontecer em meio a essas cúpulas. Sempre tem algumas reuniões ali que acontecem de um país com outro, de forma reservada. E o que os diplomatas aqui me explicaram é que na Assembleia Geral da ONU, como são muitos eventos, e de fato, Elisa, a gente até se perde um pouco nessa agenda, tamanhas as quantidades de cúpulas e eventos que acontecem também à margem da Assembleia, mas o que a diplomacia brasileira disse é que desde os últimos anos aí de Assembleia, como a agenda é muito apertada, o Brasil costuma receber convites e não enviar. E aconteceu isso dessa vez também, o Brasil recebeu diversos convites, está avaliando quais deles vão acontecer, isso depende muito das janelas de disponibilidade das autoridades, mas não houve nenhum convite por parte da diplomacia americana e a diplomacia brasileira também não fez esforço para enviar um convite, propor um encontro entre Lula e Trump. É certo que é um momento de muita correria, em outros momentos, outros presidentes brasileiros fizeram reuniões unilaterais com os presidentes americanos em outros momentos, porque é uma correria muito grande de fato durante a Assembleia, mas eu estava conversando com um diplomata ontem. E o que ele estava me explicando também, Elise, é que houve sim uma tentativa lá no início de diálogo entre o governo Lula e o governo Trump. Ali é uma tentativa protocolar, por exemplo, de enviar carta para parabenizar Donald Trump pelas eleições, mas as relações já começaram estremecidas desde o ano passado, quando o presidente Lula declarou o seu endosso à campanha de Kamala Harris, e depois disso os contatos continuaram protocolares lá no início do governo. O presidente Lula não fez um esforço particular para tentar falar com Donald Trump, ainda que a diplomacia tenha feito lá os contatos protocolares, mas essa situação só piorou com o tarifaço e com as sanções aplicadas ao Brasil. Depois disso, de fato, o que os diplomatas falam é que não há qualquer canal de diálogo entre a diplomacia brasileira e a diplomacia americana, e também não há qualquer tipo de esforço por parte dos mandatários, por parte de Lula e por parte de Donald Trump. Além disso, Elisa, também vão acontecer alguns eventos à margem da Assembleia, 3 deles em especial, um sobre a democracia. Então é um evento que inclusive já foi, os cachorrinhos aqui brigando, mas é um evento que já foi realizado outros 2 anos por uma iniciativa do Brasil, da Espanha e do Chile. Esse evento vai acontecer pela 3ª vez e não vai ter a participação dos Estados Unidos. Desde quando eles estão falando desse evento, já faz algumas semanas, meses, a diplomacia fala que os Estados Unidos não vão participar, porque justamente é um evento falando sobre a democracia e contra o extremismo, então os Estados Unidos não foram convidados. E aí tem um outro evento sobre meio ambiente, tem a cúpula também de 2 estados, em que 10 países vão reconhecer o Estado da Palestina, e Lula vai participar desses eventos e Donald Trump não deve participar. Isso vai mostrar ainda mais o contraste entre eles, que também, Elisa, para finalizar, vai ficar muito evidente nos discursos que eles vão fazer na abertura
abertura da Assembleia. Como o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse, é a Copa do Mundo da diplomacia e os discursos de Trump e Lula devem deixar muito claro que eles estão em campos opostos, né, no torneio desse ano, na Assembleia Geral desse ano. Eu volto com você, Elisa.